Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Bruno Dias. Se você não me conhece, eu sou jornalista, eu sou dublador há mais ou menos uns 20 anos. E eu tô aqui nesse canal aqui no YouTube ou no Instagram, não sei onde você tá me vendo, mas eu decidi criar esse espaço para compartilhar conhecimento nesses anos de experiência na área de comunicação. Eu tô ensinando as pessoas, o meu foco de ensino é ajudar as pessoas a perderem a timidez 3 vezes mais rápido e com isso fazer vídeos para divulgar o seu negócio na internet ou até mesmo melhorar a sua apresentação na empresa ou em qualquer outro lugar. Então, as ferramentas que eu ensino nessas videoaulas que eu estou postando toda semana são ferramentas que você pode usar tanto para produzir vídeos quanto para produzir apresentações no seu trabalho, na sua faculdade, tá? E hoje eu queria falar uma coisa muito interessante. Eu queria dar ferramentas de comunicação para provar para vocês que vocês podem perder a timidez e fazer vídeos e criar apresentações que sejam eficientes. E para isso, eu vou descortinar algumas ferramentas, algumas coisas para que vocês possam sair do convencional. Eu percebo que muita gente se julga tímida, mas porque essa pessoa acredita que só existe uma forma para ela falar bem. E como eu já disse aqui, não existe uma única forma para você falar bem, não existe uma única forma para você perder a timidez, não existe uma única forma para você produzir um vídeo para divulgar o seu negócio, para divulgar você mesmo, ou para você apresentar algo para alguém no seu trabalho ou na universidade. Não existe. A comunicação, ela é democrática. A comunicação, ela é ampla e tem uma série de ferramentas e técnicas que você pode utilizar para se comunicar de uma maneira eficiente. É lógico que tem pessoas, eu já falei aqui em outros vídeos, que nascem com um talento nato. E a gente não precisa deslegitimar essas pessoas. O talento, se a pessoa nasce com talento, ótimo, ainda bem que ela nasceu com talento. Mas se a pessoa tem uma história de vida, às vezes, que machucou um pouco mais, ou de repente, porque eu acredito que a timidez está muito envolvida com isso. Eu acredito que a timidez está muito envolvida com a história de vida, de pessoas que foram oprimidas mesmo, de pessoas que ouviram desde a infância que eram esquisitas, ou que não tinham nada para contribuir, ou que falavam demais e que para isso tinham que calar a boca. Eu acho que a timidez está muito envolvida nisso, mas ao mesmo tempo, se você não nasceu com um talento, existe uma série de ferramentas e técnicas que você pode, com o aprimoramento e com o exercício e com o treino, melhorar e, com isso, trilhar um caminho de uma comunicação eficiente. Então, uma coisa que eu queria descortinar aqui para vocês saírem do convencional, para você que acredita que a comunicação que só existe um jeito, que é só um jeito de fazer, é só um jeito de falar, é só um jeito de se portar, eu queria te falar uma coisa. Sabe uma coisa que você pode usar para se comunicar? Sabe uma coisa que comunica demais? O corpo. O corpo comunica. Eu até costumo falar, quando eu toco nesse assunto, eu até costumo falar que médicos legais, médicos legistas, que trabalham com pessoas mortas, eles costumam dizer que o corpo comunica. Quando há um crime, não sei se vocês assistem séries policiais, mas quando há um crime, o policial costuma falar assim, olha, o corpo comunica. O corpo fala o que aconteceu com aquela pessoa que acabou de morrer, né? Se o corpo de uma pessoa morta fala, o que dirá o corpo de uma pessoa viva? Então, uma grande aliada da comunicação eficiente é o corpo. Observe. Observe como que é o corpo de uma pessoa jovem. Como que é o corpo de uma pessoa idosa. Como que é o corpo de uma pessoa de meia idade. O corpo, ele é uma história. O corpo reage à história de vida das pessoas. O corpo comunica. Observe que pessoas que têm cargos de liderança costumam ter um jeito de andar. Pessoas que geralmente são subordinadas
tem outro jeito de andar. Pessoas inseguras costumam ter um tipo de postura. Pessoas seguras costumam ter outro tipo de postura, provando que o corpo comunica. Então, de que forma o corpo pode te auxiliar na comunicação eficiente? O corpo pode te auxiliar na comunicação eficiente desde você brincar com o seu corpo, né? Caracterizando o seu corpo para fazer personagens. Por que você não pode interpretar personagens numa apresentação em vídeo? Ou então até mesmo numa apresentação para uma plateia? Brinca com o corpo. Faça posturas. Se eu chegasse aqui, eu não estaria comunicando desse jeito? Agora, se eu chegasse aqui. Oi, gente, tudo bem? O corpo comunica. E você pode usar diferentes posturas, diferentes alturas para comunicar, para brincar na sua apresentação, para usar o seu corpo como uma ferramenta de comunicar as suas ideias. Será mesmo que aquilo que você tem a oferecer, que o seu conhecimento, que a sua expertise, na hora de você expressar, você não pode utilizar o corpo? Será que você não pode usar um corpo mais seguro? Será que você não pode usar, de repente, um corpo mais tímido e acovardado para expressar alguma coisa? Para transformar a sua comunicação, a sua apresentação em algo interessante? Em algo que pode fazer as pessoas pararem de ouvir? Pararem para ouvir, aliás. Porque o que a gente quer é o contrário, que as pessoas não parem de te ouvir, a menos que aquilo não tenha sentido para aquele público, né? Porque a gente já falou aqui que você sempre precisa fazer uma análise da sua audiência. E às vezes a sua audiência se esquiva do seu conteúdo, não é porque ele é ruim, é porque ele não é para aquela audiência. Então eu já falei aqui, se eu for vender sorvete para esquimó, eu tô errado. Então, se eu fizer um vídeo falando sobre o veganismo e impulsionar esse vídeo e oferecer esse vídeo para pessoas que comem carne, a menos que eu queira transformar e que eu apresente argumentos para transformar uma pessoa que come carne em vegano, esse vídeo não vai fazer sucesso. Se eu estou já diretamente oferecendo um produto que é vegano para alguém que come carne, provavelmente eu estou me direcionando ao público errado. Mas enfim, use o corpo. E você precisa observar o corpo não só como uma ferramenta para te auxiliar numa apresentação, como você também precisa observar o seu corpo na hora de apresentar. Será que você não está se apresentando de forma insegura? Você vai chegar numa apresentação para o seu chefe na frente de uma empresa todo curvado? Todo? Não. Não, né? Então comece a observar o seu corpo. Você vai ficar mexendo muito a perna, me mostrando insegurança? Não. Utilize isso apenas se for para você ficar à vontade, apenas como linguagem, como algo consciente para comunicar a ideia que você está se propondo a comunicar. Por exemplo, pode observar, eu falo muito com as mãos, mas isso não é um problema, porque é uma forma é a minha forma de expor autenticidade. Então a forma que eu estou encontrando de expor autenticidade é isso. Outra ferramenta que você pode utilizar como técnica para você melhorar a sua apresentação é a voz. A voz também é um mecanismo que pode ser seu aliado para dar dinamismo. Por que não brincar com a voz? Por que não brincar com a voz na sua apresentação? Por que não encontrar uma maneira de você expressar o seu conteúdo mudando a sua voz? A sua voz pode ser uma grande ferramenta para você expressar o seu conteúdo de forma que a sua audiência preste atenção e guarde o que você está falando. A voz, ela é uma ferramenta ampla. A sua voz, ela pode expressar diferentes,
nuances, tons. Ela pode ser baixinha. Ela pode ser alta! A sua voz pode ser alta! Ela pode ser articulada, igual de uma criança. Ela pode ser bem articuladinha, como uma criança que é pequena e que fala tudo aqui, na frente da boca. Ou ela pode ser uma voz um pouco mais madura, menos articulada, mais baixa, no fundo da garganta. Ela pode ser a sua voz natural, que pode ser num timbre natural. Ela tem diferentes volumes. A voz tem diferentes volumes! Você precisa entender que a voz tem diferentes volumes e que você precisa se adequar a esses diferentes volumes e usar isso como seu aliado na hora de expressar as suas ideias, por que não? Para sair do convencional, para que as pessoas parem para te ver. A voz, ela pode expressar diferentes momentos, diferentes ideias, diferentes energias, diferentes nuances. Use esse recurso. Assim você pode sair da forma. E não tenha medo. Use com convicção. É lógico, Sempre analisando a sua audiência. Sempre analisando se aquele conteúdo, se aquela forma que você vai se apresentar realmente se encaixa para o seu público-alvo, para a sua audiência. Se não se encaixa, será mesmo que você não pode encontrar uma forma de encaixar através de uma encenação, de uma brincadeira? E isso, gente, faz com que você saia do convencional. Então comece a observar a voz como uma aliada da comunicação eficiente. Lembrando que ela tem a voz de peito, que é uma voz mais encorpada, grave. A voz de cabeça, que é uma voz mais aguda, mais lá pra cima. E a voz neutra, que geralmente é a voz que a gente fala. A voz caricata, a voz natural. E a voz cantada. Existe também a voz cantada. Por que não criar uma paródia e cantar para expressar o seu conhecimento? Saia do convencional, não tenha medo do ridículo. Não tenha medo do ridículo, pare de pensar no que os outros vão falar. Dane-se os outros. Seja taxado de louco, como dizia o poeta. Louco é quem me diz que não é feliz. E é isso, gente. Brinca com a voz e expressa o seu conhecimento. Certo? Outra ferramenta de comunicação que provavelmente te surpreenda é o silêncio. O silêncio é uma ferramenta de comunicação. Observe que muitos filmes dramáticos, inclusive, eles utilizam o silêncio para uma criação de narrativa. Inclusive, tem um filme muito interessante que trabalha muito com o silêncio, que se chama Gritos e Sussurros. E isso também eu acho que é um grande problema que a gente vive hoje, nos dias de hoje, é achar que tudo tem que ser falado e que a comunicação é sempre aquela comunicação verbalizada. O silêncio comunica. O silêncio comunica.
Por isso que o cinema, o drama, utiliza tanto a pausa dramática. E isso é um grande problema que eu vejo nas pessoas que estão iniciando na carreira do teatro. E às vezes até em atores profissionais. As peças de teatro são completamente ditas. É texto. A plateia fala assim, meu Deus, cala a boca. Gente, o silêncio pode comunicar. O corpo pode comunicar. Em silêncio. Em silêncio. Brinque com isso. Por que você não pode fazer uma cena que trabalha o silêncio? A maior prova de que o silêncio comunica é que o cinema já foi mudo. O cinema já foi mudo. Charles Chaplin fazia as pessoas rirem com o corpo, no mais absoluto silêncio. Com as palavras sendo expressadas através do gesto. Pense nisso. Outra ferramenta de expressão, de comunicação, são os sons. Os sons são ferramentas de expressão. Por isso que é tão importante você observar o som no entorno. Por exemplo, eu até estava querendo, eu fechei aqui a minha cabine de som para poder gravar, para ter um isolamento acústico, para que não haja sons externos do meu gato afiando a unha e etc. Mas ao mesmo tempo, para esse conteúdo didático, esse tipo de barulho externo do gato não faz tanta diferença, não vai me atrapalhar tanto assim. Ou, sei lá, o barulho do portão aqui batendo não vai atrapalhar. Mas é importante que quando você for fazer um vídeo, você se atente a esses barulhos. Porque de repente, para o seu público-alvo, por exemplo, às vezes você vai fazer um vídeo médico para pacientes. Não faz sentido você deixar que o carro da pamonha esteja ao fundo. Passou o carro da... Inclusive se o carro da pamonha passar aqui, eu vou ter que parar de gravar ou encontrar uma forma de tirar esse som na edição. Porque os sons comunicam. Mas os sons externos também podem fazer parte da linguagem. Eu posso falar um poema sobre as angústias do dia a dia, tendo como som de fundo o metrô de São Paulo. Por que não? Uma rua. O som pode comunicar uma ideia. Eu posso expressar a minha tristeza acerca de algo, as minhas angústias, com sons de cachoeira, com som de água, que podem representar as lágrimas daquilo que eu estou sofrendo. Então os sons, eles têm o poder. E quando eu digo sons, por enquanto eu estou falando de som ambiente. Observe, use a seu favor. É possível, num ambiente barulhento, você encontrar poesia, dependendo daquilo que você quer comunicar. Eu posso, por exemplo, falar de solidão, de pessoas que se sentem solitárias em ambientes completamente lotados. E aí seria interessante ter uma pessoa em silêncio, por exemplo, no meio de uma grande avenida, com pessoas buzinando. São exemplos que eu tô dando para que vocês possam sair do convencional. Sair daquela apresentação que seja só uma coisa careta. Aí eu acho que você pode até estar falando aqui para mim. Mas Bruno, você
tá usando também uma ferramenta tradicional, mas é que aqui o meu objetivo também com esse vídeo é apenas falar com quem está realmente interessado. Então aqui no meu caso é extremamente importante o conteúdo em si. Esse é um tipo de vídeo em que o vídeo que eu falo por 20 minutos, meia hora, 40 minutos, é um vídeo para uma pessoa que está realmente interessada no que eu estou passando. O que é diferente quando você está para vender algo, quando você está para apresentar algo para o seu chefe, para uma empresa. Aqui eu estou doando meu tempo, compartilhando o meu conhecimento. E para mim, não é um vídeo caça-clique. Para mim, se tiver 10 pessoas assistindo, ótimo. Porque são 10 pessoas interessadas nesse conteúdo. Por isso que eu falo, a comunicação, ela depende da sua estratégia. Qual a estratégia? Agora, eu faço isso de forma consciente. E é esse o ponto que eu quero chegar para vocês. Vocês precisam se comunicar de forma consciente, não porque vocês não sabem. Então vocês precisam saber de outras ferramentas para que você possa usar as ferramentas de forma estratégia, nem que a sua estratégia seja apenas passar conteúdo. Dentro do som, como comunicação, como uma forma, como uma ferramenta aliada da comunicação, nós temos também a música, né? Uma música dramática, que pode expressar um momento de tristeza, um momento de tensão. Uma música agitada, que pode demonstrar, que pode dar uma atmosfera cômica ao vídeo, que pode trazer nuances e dinamismo para aquilo que você está falando, né? Outro ponto que eu acho muito importante e que eu quero falar aqui é que as inflexões são grandes aliadas da comunicação. É uma técnica excelente de comunicação. Mas o que são as inflexões? São as diferentes entonações que você diz uma frase e que você pode se utilizar disso para fazer uma encenação, para expressar aquilo que você quer. Por exemplo, eu te faço uma pergunta. Pode até deixar aqui nos comentários o que você acha. Existe só uma maneira de dizer: eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado. Tem só esse jeito de falar? A resposta é não. Existem diferentes inflexões, diferentes entonações, diferentes formas de sentir essa frase. Eu gostaria muito de te agradecer. Obrigado, viu? Gostaria muito de te agradecer. Obrigado, viu? Eu 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 gostaria muito de te agradecer. Obrigado, viu? Então, gente, não existe só uma forma de você dizer as coisas. Inclusive, isso é muito utilizado pelo cinema. Tem técnicas de encenação, tem preparadores de elenco para filmes e etc. Fátima Toledo é uma delas que eu já fiz curso, que ela acredita que cada take, cada vez que você vai gravar a mesma cena, você tem que dizer de uma forma diferente, porque ela parte do princípio que o ator tem que sentir. E eu também acredito que a gente tem que sentir o que está falando. E se a gente vai sentir, a gente não vai sentir sempre do mesmo jeito.
Por isso que é importante a gente ter essa ciência de que as inflexões são grandes aliadas das técnicas para uma comunicação eficiente. E você pode utilizar para dar dinamismo ao seu conteúdo. Então, pare para pensar nisso, que as coisas podem ser ditas de maneiras diferentes. Será que lá no meio da sua apresentação, na hora de você falar com o seu chefe, com a sua empresa, será que no meio daquele seu vídeo que você vai divulgar o seu negócio, sei lá, divulgar o seu bolo, que você vai divulgar o seu conteúdo, que você vai divulgar a sua loja de bronzeadores, que você vai divulgar o seu serviço, você não pode brincar com diferentes formas de dizer. Você não pode encenar diferentes momentos para dar dinamismo, graça, riqueza ao seu vídeo e ao seu conteúdo, aquilo que você está expressando. Inclusive, uma coisa curiosa. Olha só como as inflexões comunicam. A minha gata estava aqui para entrar. Na hora que eu gritei, ela já sentiu e saiu. Saiu correndo porque achou que eu estava brigando com ela. Então, olha só como as diferentes inflexões e nuances e formas de dizer as frases comunicam. Outra coisa que é uma grande ferramenta, que é uma grande aliada da comunicação, é o olhar. O olhar comunica. E o cinema se apropria, é a arte que mais se apropria do olhar. Comece a observar nos filmes o quanto o olhar comunica. E aí, mais uma vez, eu vou entrar na crítica que eu estou fazendo para as pessoas que estão começando agora no mundo do teatro, no mundo da comunicação. E aí eu critico também alguns dos meus colegas que estão lecionando, dando esses cursos, que não chamam a atenção dos alunos quando eles estão só dizendo texto, verbalizando. Gente, o olhar também comunica. E aí eu desafio você que está assistindo esse vídeo a observar os diferentes olhares. Como que seu olhar reage a um pedido de namoro de alguém que você ama e que você está querendo há muito tempo? Como que seu olhar reage a um pedido de namoro de alguém que você não quer, que não faz seu tipo de jeito nenhum? Como que seu olhar reage a um assalto na rua, a mão armada? Como que seu olhar reage a um cachorro vindo brincar com você? Como que seu olhar reage a um cachorro te mordendo? Pense nisso. Por que não brincar com o olhar na hora de fazer uma apresentação? Por que não encenar, gente? Por que não encenar? O olhar, ele pode dizer muita coisa. Ele pode mostrar muita coisa. Ele pode revelar muita coisa. Muita coisa. O olhar comunica. O olhar é uma ferramenta de comunicação. Eu até vou ficar em silêncio, me comunicando só com o olhar. É lógico que eu estou fazendo até de uma forma porca, mas isso é para você entender que não existe só o falar. Esse é o ponto desse vídeo de hoje. E para terminar,
eu queria falar sobre mais um ponto que pode ser seu aliado da comunicação: a narrativa. E aí, eu até vou dizer que todas essas outras ferramentas técnicas aliadas da comunicação que eu falei aqui, que é o corpo, que é a voz, que é o silêncio, que são os sons, que são as inflexões, que são os olhares, compõem uma narrativa. São ferramentas para você compor uma narrativa e comunicar. Mas também existe a narrativa textual, a forma de construção do seu texto, do seu roteiro, que também pode ser uma grande aliada, que pode ser algo que pode te auxiliar a sair do convencional. Existe a narrativa cômica, existe a narrativa técnica, que é a que eu estou usando. Existe a narrativa dramática e existe a narrativa de tensão. Existe a narrativa jornalística / informativa, que é a narrativa que é a forma de construção textual onde você só informa. Existem milhões de coisas, milhões de formas para você sair do convencional. Então, é isso que eu quero falar para vocês nessa aula de hoje. Que existem milhares de maneiras de você comunicar. Saia do convencional. Saia do convencional. Pare de se colocar numa caixinha. Perca o medo do ridículo. Saia, muda sua voz, muda seu corpo. Não precisa ser o tempo todo, mas você pode brincar com isso numa apresentação. Usar diferentes vozes, usar diferentes corpos, usar diferentes técnicas narrativas para você falar o que você pensa. Beleza, gente? Muito obrigado por quem me acompanhou aqui. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar essa videoaula com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Esteja atentos nas minhas redes sociais. Meu Instagram é brunoarte_comunicação. O meu Instagram pessoal, só que lá que é onde eu brinco, eu não passo tanto conteúdo. O lugar de passar conteúdo é brunoarte_comunicacal. Vou até colocar aqui. O meu Instagram pessoal é brunodias_dub, que é se você quiser me ver brincando, falando sobre outras coisas. Tem o meu canal no YouTube, que é esse aqui, que você vai lá se inscrever, ativar o sininho, tá bom? E fique atento aqui, porque tá vindo uma surpresa por aí, tá vindo uma coisa aí que já eu vou falar pra vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê, tá bom? Beijo, tchau, tchau.